Imagine abrir os olhos em um mundo onde o céu escurece, trombetas ressoam e criaturas desconhecidas caminham entre nós. Esse é o cenário que o livro de Apocalipse pinta, um mistério que desafia a mente humana há séculos. Você já ouviu falar das profecias mais arrepiantes do Apocalipse? Entre todas, existem duas em especial, a número 5 e a número 12, que vão te deixar sem fôlego. Elas carregam mistérios tão profundos e revelações tão intensas que é impossível não se questionar sobre o impacto delas em nossas vidas hoje. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Se você ama descobrir os mistérios da Bíblia, mergulhar em reflexões profundas e aprender algo que realmente transforma vidas, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Isso não é só um gesto simples, é sua conexão com conteúdos que vão edificar sua fé e trazer novas perspectivas. E já deixe o seu like poderoso, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada. Como está escrito em Apocalipse 22:10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este é o momento de desvendar seus mistérios. Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito por João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Este texto não é apenas um relato do fim dos tempos, mas também uma mensagem de esperança para os fiéis. Seus 22 capítulos são uma combinação de visões, mensagens às igrejas e eventos futuros. Cada detalhe tem um significado simbólico que ultrapassa o tempo. Um fato fascinante: João utiliza mais de 500 referências ao Antigo Testamento, mostrando que o Apocalipse é a consumação da narrativa bíblica, um encerramento poderoso para a palavra de Deus. O livro é estruturado em ciclos repetitivos que reforçam sua mensagem principal. Deus tem o controle absoluto, mesmo em meio ao caos. Como está escrito em Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Profecia 1: Os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros são uma introdução ao juízo divino. Cada cavaleiro tem um propósito distinto, representando a complexidade das consequências do pecado humano. Cavalo branco. O cavalo branco é o mais debatido entre os intérpretes. Alguns o veem como Cristo, representando a conquista espiritual, já que o branco simboliza pureza e vitória. Outros, porém, identificam-no como uma figura enganadora, representando falsos messias que levam o mundo ao engano. Mateus 24. O arco sem flechas. Esse detalhe indica que sua conquista não é militar, mas simbólica ou espiritual. Ele pode estar ligado à ideia de domínio ideológico ou moral. O cavaleiro branco reflete a propagação de ideias que conquistam mentes e corações, seja para o bem ou para o mal. Em um mundo saturado de informações, ele pode simbolizar como crenças errôneas ou sistemas de valores distorcidos dominam populações inteiras. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Cavalo vermelho. Quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele, foi dado tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho é um símbolo claro da guerra e do conflito. Sua missão é tirar a paz da terra, levando as nações e os povos a se voltarem uns contra os outros. A grande espada representa não apenas violência física, mas também divisões internas, raciais, culturais e políticas, que destroem a harmonia social. Em Mateus 24:6, Jesus advertiu sobre guerras e rumores de guerras como sinais dos tempos. Este cavaleiro personifica esses conflitos, que vão além das batalhas armadas e incluem também guerras ideológicas e espirituais. Relevância moderna. As guerras globais, as tensões entre países e até os conflitos internos nas sociedades contemporâneas refletem o impacto deste cavaleiro. Ele é um lembrete de como a ausência de Deus resulta em violência desenfreada. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não há o fim. Cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, vi, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto representa a fome e a desigualdade econômica.
A balança é um símbolo de escassez e inflação. Um denário era o salário de um dia, o que significa que o trabalhador comum só conseguiria sustentar suas necessidades básicas. A menção de não danificar o azeite e o vinho pode indicar que os luxos continuam disponíveis para os ricos, destacando a injustiça social. Fome e desigualdade sempre acompanharam a humanidade, mas aqui elas são amplificadas como parte do juízo divino. Elas revelam como sistemas injustos podem levar à ruína de sociedades inteiras. Relevância moderna. Atualmente, crises econômicas, aumento dos preços de alimentos e a disparidade entre ricos e pobres refletem a presença simbólica deste cavaleiro. Ele nos desafia a pensar sobre nossa responsabilidade em combater a injustiça social. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça o mesmo. Cavalo amarelo, quando abriu o 4º selo, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Este cavaleiro é a personificação da morte física e espiritual. Ele traz destruição em larga escala, seja por guerras, fome, pestes ou catástrofes naturais. O inferno seguindo reforça que sua missão é separar os vivos dos mortos espiritualmente, levando aqueles que rejeitaram a Deus à condenação. Em Ezequiel 14:21, Deus menciona seus 4 maus juízos: a espada, a fome, as feras e a peste, que correspondem diretamente às ações deste cavaleiro. Relevância moderna. Epidemias globais como pandemias recentes e desastres naturais são sinais que nos lembram do impacto devastador deste cavaleiro. Ele nos faz refletir sobre a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esses cavaleiros não apenas simbolizam calamidades externas, mas também são um chamado para a humanidade se reconciliar com Deus. Suas mensagens vão além do juízo. Elas são alertas de que o mundo, sem a intervenção divina, inevitavelmente colapsa. Porque o grande dia da ira deles é chegado, e quem poderá subsistir? Profecia 2. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um período de 7 anos, dividido em 2 fases de 3 anos e meio, conforme mencionado em Daniel 9:27 e Apocalipse 11:2-3. Este período será marcado por eventos catastróficos que afetarão toda a criação. É um tempo em que Deus permitirá que as forças do mal ajam de maneira desimpedida, expondo a verdadeira natureza da humanidade e testando a fé dos justos. Povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isso estabelece uma continuidade entre as profecias do Antigo Testamento e o Apocalipse, mostrando que a Grande Tribulação é uma culminação do plano divino. A ligação com o Velho Testamento. O conceito de tribulação também é mencionado em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isso estabelece uma continuidade entre as profecias do Antigo Testamento e o Apocalipse, mostrando que a Grande Tribulação é uma culminação do plano divino. Durante a tribulação, a abertura dos selos descrita em Apocalipse 6 desencadeia eventos que incluem guerra, fome, morte e perseguição aos fiéis. Esses selos simbolizam a intensificação do julgamento divino. No início da tribulação, um líder global enganador, conhecido como o Anticristo, surgirá. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ele trará uma falsa paz, mas depois revelará sua verdadeira natureza, exigindo adoração e perseguindo aqueles que recusarem. Sua ascensão marca um tempo de engano espiritual sem precedentes. Durante a tribulação, as trombetas são tocadas, trazendo juízos devastadores, como desastres naturais e pragas. Apocalipse 8:6. Estes eventos destacam o poder soberano de Deus e a incapacidade humana de controlar a criação. Os cristãos que permanecerem fiéis enfrentarão perseguição implacável, como descrito em Apocalipse 13:15-17. Muitos serão martirizados, mas sua resistência é uma prova de sua fé. Aqueles que rejeitam a Deus buscarão desesperadamente por alívio, mas não encontrarão paz. Apocalipse 6:16-17 descreve como eles clamarão para que as montanhas caiam sobre eles, escondendo-os da ira divina. A relevância da grande tribulação nos dias atuais. Em um mundo cada vez mais secularizado, a tribulação nos chama a refletir sobre nossa fidelidade a Deus.
Estamos prontos para resistir ao engano e permanecer firmes em nossa fé? Jesus falou sobre princípios de dores em Mateus 24:8. Guerras, pandemias e desastres naturais podem ser vistos como prelúdios do que está por vir. A perseguição aos cristãos já é uma realidade em muitos países. Isso nos desafia a apoiar nossos irmãos na fé e a nos preparar espiritualmente. Mesmo em meio à tribulação, o Apocalipse nos lembra da fidelidade de Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 8:18, os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A tribulação é um aviso para a humanidade. É um lembrete de que ainda há tempo para se voltar para Deus e receber sua graça. Profecia 3. O selo da morte em massa. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. A profecia destaca 4 formas de destruição que atuam em conjunto: espada, fome, peste e feras da terra. Espada representa guerras e conflitos, mostrando a violência humana como uma das causas do sofrimento. Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Fome é o resultado direto da guerra e da má gestão dos recursos. A fome também é usada para simbolizar a escassez espiritual, quando as pessoas rejeitam o pão da vida que é Cristo. Em Ezequiel 5:16, Deus usa a fome como um de seus instrumentos de juízo. Quando eu vos enviar os maus dardos da fome, que vos serão para destruição. Peste refere-se a doenças que frequentemente seguem períodos de guerra e fome. Isso lembra que os sistemas humanos, mesmo os mais avançados, são incapazes de prevenir calamidades naturais. Epidemias, como a peste negra, e pandemias contemporâneas são frequentemente associadas a esta parte da profecia. Feras da terra. Este elemento pode ser literal, animais que atacam populações enfraquecidas, ou simbólico, nações ou sistemas opressores que agem como predadores. Ezequiel 14:21. Pois assim diz o Senhor Deus: quão pior será quando eu enviar os meus 4 maus juízos sobre Jerusalém: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Profecia 4. A ascensão da besta. Vi uma besta que subia do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta do mar é um símbolo de poder maligno que desafia diretamente a autoridade de Deus. Ela é descrita com traços que combinam características de leopardos, ursos e leões, lembrando os reinos mencionados no livro de Daniel. Daniel 7, 3-7. O mar. Na literatura bíblica, o mar frequentemente simboliza caos, instabilidade e povos gentios. A besta surge do caos, indicando sua origem em um sistema desordenado e rebelde. Isaías 57:20 diz: mas os ímpios são como o mar agitado, que não pode se aquietar. 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças representam plenitude de poder maligno, enquanto os 10 chifres são símbolos de autoridade e força política. Esses elementos ecoam Daniel 7, onde os chifres simbolizam reinos ou governantes. Nomes de blasfêmia. A besta carrega nomes que insultam e rejeitam a soberania de Deus. Isso destaca sua tentativa de substituir a adoração divina por um culto à própria besta. No Império Romano, os imperadores frequentemente se autoproclamavam divinos, exigindo adoração. Essa prática foi vista como uma antecipação do papel da besta. Adoração forçada. Apocalipse 13:4 diz que a humanidade adorará a besta, perguntando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso reflete o engano espiritual que leva as pessoas a venerar algo além de Deus. A relação com o dragão. O dragão Satanás é a fonte de autoridade da besta, conforme Apocalipse 3:2. Isso indica que a besta age como representante direto de Satanás na terra. Em Apocalipse 12:9, Satanás é descrito como o dragão, a antiga serpente. Ele usa a besta para implementar seus planos de engano e destruição. Essa relação destaca um contraste com o Cordeiro de Deus, que age em perfeita submissão ao Pai Celestial. Profecia 5. O número da besta. O número 666 é talvez um dos elementos os mais intrigantes e debatidos do Apocalipse. Ele representa imperfeição e rebeldia contra Deus, em contraste com o número 7, que simboliza a plenitude divina. O número 666 pode ser interpretado pela gematria, uma prática judaica que atribui valores numéricos a letras. Em grego, o nome Nero César pode ser traduzido para 666, associando-o ao imperador romano que perseguiu cristãos.
Além de um líder histórico, o número 666 representa o sistema global que rejeita Deus. Ele reflete a tentativa de controlar completamente a humanidade por meio de poder econômico e político. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitos associam o número 666 a tecnologias modernas que poderiam ser usadas para monitorar e controlar, como microchips e sistemas biométricos. A marca da besta não é apenas física, mas também espiritual. Uma aliança consciente com o sistema corrupto. Se o número da besta 666 simboliza o controle total e a rebeldia contra Deus, na próxima profecia veremos uma resposta direta do céu: os dois testemunhos. Eles representam coragem e fé inabalável em tempos de perseguição e engano. Você está pronto para descobrir quem são essas figuras poderosas e o impacto delas na história da tribulação? Então continue assistindo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Profecia 6. Os dois testemunhos assassinados. Os dois testemunhos são figuras centrais no período da Grande Tribulação. Eles são enviados por Deus para proclamar a verdade, mesmo em um ambiente hostil. Eles têm poderes semelhantes aos de Moisés e Elias. Assim como Moisés trouxe pragas ao Egito e Elias chamou fogo do céu, os dois testemunhos terão autoridade sobre a natureza. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eles representam a persistência do testemunho da igreja, mesmo em tempos de perseguição. Sua ressurreição após 3 dias simboliza a vitória da verdade sobre o mal. Muitos interpretam que os dois testemunhos podem ser Moisés e Elias literalmente, já que ambos tiveram ministérios de confrontação e milagres. Profecia 7. Os castigos das trombetas. As 7 trombetas introduzem juízos que afetam a natureza e a humanidade, mostrando o poder soberano de Deus. Detalhes de cada trombeta. Primeira trombeta. Chuva de fogo misturado com sangue, destruindo a vegetação. Segunda trombeta. Uma montanha ardente cai no mar, destruindo 1/3 da vida marinha. Terceira trombeta. A estrela absinto cai, envenenando as águas. Quarta trombeta. Escuridão afeta o sol, a lua e as estrelas. Quinta trombeta. Abertura do abismo, libertando gafanhotos demoníacos. Sexta trombeta. Liberação de exércitos sobrenaturais que matam 1/3 da humanidade. Sétima trombeta. A proclamação do reino de Deus. Os livros simbolizam o registro completo das ações humanas, boas e más, feitas durante a vida. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Malaquias 3:16 menciona um livro de memória, no qual Deus registra as ações daqueles que o temem. O livro da vida contém os nomes dos que foram redimidos pela fé em Cristo. É a garantia de salvação para os fiéis. Filipenses 4:3, cujos nomes estão no livro da vida. Quem será julgado? Todos os mortos grandes e pequenos, se referem a todas as classes sociais, enfatizando que ninguém está isento do julgamento divino. Os vivos e os mortos. Este julgamento inclui tanto os que morreram ao longo da história, quanto os que estiverem vivos no retorno de Cristo. Daniel 12:2 ecoa esta profecia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. A segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo simboliza a separação final e eterna de Deus. É o destino de Satanás, da besta, do falso profeta e de todos os que rejeitaram a graça divina. Jesus falou do inferno como o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, indicando sofrimento eterno. A segunda morte é descrita como a separação definitiva entre os ímpios e Deus. A primeira morte é física, enquanto a segunda é espiritual. Profecia 3. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. Este é o clímax do plano divino. Uma nova criação onde Deus habitará com seu povo. O mar já não existe, simboliza a ausência de caos e separação, representando a restauração perfeita da criação. Isaías 65:17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. As mudanças climáticas e tensões globais refletem muitas das imagens descritas nas trombetas e selos. Será que estamos vivendo os últimos dias ou apenas experimentando as consequências de nossas escolhas? A ascensão de líderes autoritários e crises sociais nos fazem lembrar da besta. Isso nos chama a vigiar e manter nossa fé em Deus. Apocalipse 22:12 ecoa. E eis que venho sem demora,
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Será que estamos prontos para este encontro? O Apocalipse nos lembra que, acima de tudo, a vitória é de Cristo e de todos aqueles que permanecem fiéis a Ele.